Fala amigos, como estamos? Agora vamos lá, galera do nono ano, vamos pegar o nosso livro aí, página número 40, vamos falar sobre a população, a característica da população na Europa. E o primeiro ponto que a gente tem que enfatizar é a diferença entre idioma e dialeto. Idioma é justamente a língua que vai se falar de uma forma geral em um país. Dialeto são aqueles idiomas que são trabalhados nas pequenas regiões. Só para você ter uma ideia e ficar mais fácil esse entendimento, aqui no Brasil nós temos o idioma português, mas nós temos 36 cidades que falam os dialetos locais. Então esses dialetos na Europa, eles são muito utilizados porque você tem 24 idiomas em todo o continente europeu e você tem espalhado por todo o continente europeu 60 dialetos que são empregados em todas essas áreas da Europa. Como aparece aí na página número 41, uma atividade para a gente realizar em cima disso. Você tem o continente europeu de uma forma geral e justamente os idiomas totalmente demarcados com essa situação. Na Europa também a gente pode destacar que essa população está totalmente concentrada próximo de rios. E esses rios eles acabam sendo a base de circulação dentro dessas áreas, né? Então podemos dizer que de 5 países que têm a maior concentração de pessoas na Europa se destacam Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Dentro dessa concentração de pessoas próximas a rios e em grandes metrópoles. Por exemplo, Londres é uma grande concentração de pessoas, assim como Paris também. Fora isso, você vai ter na Alemanha alguns rios que fazem justamente essa demarcação de pessoas. Rio Reno, você tem uma grande concentração de pessoas morando em sua localidade. Você tem também uma grande concentração de pessoas no rio Tamisa, justamente próximo a grandes centros que você tem ali na Europa. Podemos destacar também na Europa a grande concentração de pessoas em determinados países, em outros você tem uma diminuição da população na queda de natalidade. Primeiramente, o que seria natalidade? Seria o número de nascidos vivos durante um ano de um país. Então, países como a França, em que houve nos anos 90 uma acentuada entrada das mulheres no mercado de trabalho, essas mulheres elas retardaram ou atrasaram a questão da gravidez. Então, como isso não aconteceu, o país França envelheceu bastante. E as consequências a gente consegue ver até nos dias de hoje. Por exemplo, o Covid, ele é uma doença que tem um grande número de riscos os idosos. E você tem a França como sendo um dos países europeus que está sofrendo mais com a questão de óbitos, assim como a França, a Itália e você tem a Espanha em terceiro lugar aí na questão de quantidade de óbitos devido ao Covid-19. Então, essa taxa de natalidade sendo diminuída, os países eles vão envelhecer. Isso faz com que o governo tome atitudes, ações para poder controlar esse grau de desenvolvimento. Um exemplo seria o que o governo francês realizou. Ele entardeceu a questão da aposentadoria, igual aqui no Brasil, fizeram uma reforma da Previdência e começaram a incentivar as mulheres a poderem ter filhos. Como foi esse incentivo? Como é esse incentivo? Durante 2 anos, a mulher que aceitar ou engravidar, o emprego não pode mandá-la embora, além da licença maternidade ser paga pelo governo. Não é pago pela empresa como acontece no Brasil. Isso favorece muito. E outra, a mulher não pode ser mandada embora por 2 anos. E lá é totalmente rígido com essas questões quando nós falamos em cobrança das regras, né? Cobrança das leis. Não consegue ser amaciadas como aqui no Brasil. Então, amigos, esse é o nosso conteúdo. Estudem. Qualquer dúvida, estamos lá na plataforma Edu para poder estar ajudando vocês ao máximo aí. Façam as atividades e se cuida dentro do coronavírus. Cuidado, hein, galera? Tamo junto, hein?